Então, vamos dar continuidade aqui no nosso livro Mesilat Yesharim. A gente começou já na aula passada o nosso terceiro passo de crescimento. A gente vai falar sobre a Nekiut, sobre a limpeza nos nossos atos. Já explicamos um pouquinho na aula passada qual é a diferença da Nekiut e da Zeirut, que a gente falou que é a vigilância, o cuidado para a gente não fazer transgressões. E a gente falou que a Zeirut, em geral, se refere às transgressões mais conhecidas, às transgressões que todo mundo já sabe a gravidade delas, já conhece elas, e a Nekiut seria muito mais um ajuste fino, um cuidado nos detalhes, em coisas que a gente acaba tendo more eter. More eter é uma expressão que vai aparecer várias vezes nesse capítulo, que seria a racionalização das transgressões, quando, infelizmente, a gente acaba fazendo coisas erradas, porque a gente, como não são transgressões assim tão abertas, tão explícitas, tão conhecidas, às vezes são detalhezinhos dentro da Halahá, a gente acaba procurando moreter, procurando racionalizações justificativas e acaba tropeçando nas transgressões. Então, só para a gente terminar aqui uma pequena introdução que a gente fez, Vadai Shamidazot Kashá, obviamente que é um atributo difícil, é um traço difícil, esse ajuste fino é muito mais tranquilo a gente tomar cuidado das transgressões mais graves, das transgressões mais conhecidas, que Teva Adam Halash, porque a natureza do ser humano é fraca, como diz o ditado popular, a carne é fraca e acaba tendo muitas tentações, tem muitas motivações para fazer o que é errado, e a gente, quando tem vontade de fazer alguma coisa, a gente acaba sempre encontrando aquela justificativa, não, Deus não vai ficar bravo por causa disso, Deus não vai se importar com isso, e a gente sabe que não é tão simples assim, principalmente quando a gente está há uma semana de Rosh Hashanah, do dia do julgamento, o dia em que todos os nossos atos vão passar diante do Criador do mundo, a gente sabe que a coisa não é tão simples. Deus, ele realmente é bondoso, Deus é misericordioso, mas ele vai olhar para cada ato, para cada potencial, e ele vai olhar o que a gente aproveitou e o que a gente acabou desperdiçando do nosso potencial. Velibô nifte al Nikalá, é muito fácil o coração ele ser puxado, ele ser seduzido pelas artimanhas do Yetzer Hara, o matir leatzmo advarim sheuhal limtzo bahem kedei ata. Então, a pessoa acaba no que ela encontra formas de se auto-enganar. A gente não está nunca enganando Deus, isso tem que estar muito claro, a gente engana a nós mesmos. Então, todas essas justificativas e racionalizações, isso vai ter uma consequência para a nossa própria alma, para o nosso próprio potencial. Não é Deus que a gente está enganando, não é o rabino que a gente está enganando a nós mesmos. O Bevadai Shemi Sheagia Lezotamidá, aquele que conseguir trabalhar na limpeza também dos detalhes, também nesse ajuste fino, Kvar e guia le madrigá gdolá, já vai conseguir chegar a atingir um nível muito elevado, que bifnei milhamá hazaká amad venitzach, porque ele entrou numa guerra muito difícil e ele conseguiu sair vitorioso. Então, vamos agora entrar em alguns detalhes. A gente já vai entender porque não dá para entrar em todos os detalhes desse traço de caráter. Ele fala o seguinte para a gente, Pratei midat nekiut, Rabim Remeod, o detalhamento desse traço de caráter aqui da nekiut, da limpeza nos nossos atos, são muitos detalhes, são muito extensos, porque Hinam bekola pratim shebechol ashim samechei mitzvot lotase, toda mitzvah negativa da Torá, o não faça, não matarás, não roubarás, todos os não faça da Torá, os 365 não faça da Torá, eles têm derivações, eles têm detalhes
que a gente deve tomar cuidado. A gente vai ver lá para frente, quando a gente fala o famoso, se a gente perguntar para as pessoas, você cumpre os 10 mandamentos? A pessoa fala, óbvio que eu cumpro os 10 mandamentos. Está escrito, não assassinarás, eu nunca matei ninguém. Mas a gente já explicou aqui, em aulas anteriores, que envergonhar alguém em público, por exemplo, num apelido, numa brincadeira, numa piada entre amigos, numa roda de amigos, isso é keilo shofer damim, é como se estivesse fazendo assassinato. A gente vai ver muitas outras formas de roubo. Quando a gente fala não roubarás, o que a gente imagina? Que é só virar político, né? Que está falando só dos políticos, não. E não está falando também daqueles que roubam carteira na rua, está falando de atos do cotidiano, como furar fila, como acordar o sono de alguém, como não devolver um objeto emprestado, como pegar um objeto na rua que você acha que não tem dono e você ficar com esse objeto. Tudo isso também vai entrar no ajuste fino de não roubarás. Então, não é tão simples. Para quem acha que estou tranquilo, que os 10 mandamentos eu cumpro com certeza, não é tão simples assim. E a mesma coisa quando a gente chegar em Yom Kippur, a gente tem o vidui, né, que a gente bate no peito, todas as transgressões que a gente fez, achar no bagado, então a gente chega lá no bagado, eu traí. Não, mas certeza, essa eu não preciso nem falar, nunca traí ninguém, eu sou extremamente fiel ao meu marido, minha esposa, mas a gente olhou para o que não tinha que olhar, a gente pensou no que não tinha que pensar, isso também é considerado, de certo nível, uma traição. E toda traição, na prática, Deus nos livre, começa com pensamentos, começa olhando, começa encostando em pessoas que a gente não deveria encostar. Então, a gente tem que saber que o ajuste fino da coisa ele é bem mais complicado do que a transgressão. Óbvio, Baruch Hashem, que a gente não sai roubando, que a gente não sai matando, que a gente não sai cometendo adultério, mas a gente vai ver que para as 365 mitzvot negativas da Torá, e obviamente que em um livro ele não vai conseguir trazer o detalhamento para todas as mitzvot, o que ele vai fazer aqui, o Rav Moshe Chaim Luzzatto, Zecher Tzadik Livracha, ele vai pegar, talvez, das transgressões mais frequentes que a gente acaba tropeçando no dia a dia e mostrar para a gente o quanto a gente tem que ser cuidadoso e ajuda também nessa semana, última semana antes de Rosh Hashanah, para a gente fazer tchuvá também de muitas coisas que a gente achou que não tem nada de errado e a gente vai ver que, infelizmente, a gente acabou sendo puxado pelo nosso Yetzer Hará para permitir coisas que não existem na Torá, absolutamente nenhuma permissão. Ulam, afalpish bechol averot, mishtadela Yetzer Hará leachti et adam, apesar que em todas as transgressões, o Yetzer Hará, ele tenta derrubar a gente, ele tenta puxar a gente para o lado da transgressão, kvar yesh mehem sheateva mahmedan yoter. Tem coisas que, por natureza, a gente já tem uma tendência maior de cometer essas transgressões. O bahem mare lo yoter eterim, e são justamente as áreas onde a gente tem maior racionalização, maiores justificativas para estar cometendo a transgressão. Asher al ken itztarech bahem yoter hizuk lenatzeach et itzro u leinakot minachet. Então, nessas áreas, e justamente é o que ele vai dedicar esses capítulos agora, para essas áreas onde a tendência natural do ser humano é já sentir esse desejo, já ter essa vontade, aqui que a pessoa vai querer racionalizar acima de tudo. Vamos ver o desejo pelo dinheiro, o desejo por comida. Quantas vezes a gente entra em situações de dúvida, será que é kasher, será que não é kasher? Mas está com uma cara tão gostosa que a gente acaba, não, deve ser. Não, eu acho que era, eu acho que não tem problema. Que, infelizmente, a gente acaba tropeçando por causa dos desejos que isso causa na gente. Então, vamos tentar ver algumas áreas que ele vai trazer aqui. E, de novo, não é sempre que eu dou essas aulas, principalmente para o público jovem, começa a sessão vidui, né? A sessão confissão. Não, mas, Rabino, tipo, se um amigo meu, ele pegou, tem sempre o amigo que fez, o amigo
Então, vamos cada um para a sua vida, tentar fazer uma reflexão sincera e a gente tentar, nessas áreas onde é mais difícil, onde é mais frequente a gente encontrar racionalizações, Bezrat Hashem, a gente tentar resolver. Vehine anachnu roim, she'af al pi shelo rov bnei adam, ganavim begaluihem, apesar que a grande maioria das pessoas, eles não são abertamente ladrões, fora realmente pessoas que, infelizmente, vira a profissão delas, o roubo e a enganação, mas a maioria das pessoas não é assim. Pessoas que literalmente estendem sua mão para pegar o que é do seu companheiro, lakarrat velassum bekeleihem, quer dizer, pegar a carteira de alguém na rua e guardar no seu bolso. Apesar que é impressionante, me mandaram uma vez um vídeo de esses testes sociais que fazem, de uma pessoa que ele tá andando na rua e ele finge que ele deixa cair R$ 50. E aí a câmera segue a pessoa dá a volta, a pessoa que perdeu, que na verdade é um jornalista, ele dá a volta no quarteirão e ele encontra com aquela pessoa que pegou, quer dizer, a pessoa viu o dinheiro caindo do bolso dele, uma nota de R$ 50, e guarda no bolso e vai embora. E aí o jornalista vira para ele e fala assim, o que você acha sobre a honestidade? E aí o cara fica todo sem graça e fala assim, inclusive eu achei um dinheiro teu que caiu, eu estava te procurando para te devolver, quer dizer, estava indo para o outro lado, mas na frente da câmera a pessoa fica com vergonha. Então, aqui já começa a entrar racionalizações, mas colocar a mão no bolso de alguém e tirar uma carteira, pegar um objeto que eu sei que é de alguém e guardar no meu bolso, isso a maioria das pessoas não faz. Afal piken, ruban toamim tam gneiva, bemassal bematan, mas a grande maioria das pessoas experimenta o gosto do roubo no trabalho, nas coisas que a gente começa a racionalizar e justificar, quando a pessoa, por exemplo, o lucro dela vem através de causar perda para o seu companheiro, vai omru e aí começa a racionalização. Nos negócios é diferente, peraí, estamos falando de não roubar na vida, mas negócios é concorrência, é capitalismo selvagem. Aqui não é roubo, eu não estou roubando. Então, aqui já começa, a pessoa começa a ser desonesto, começa a fazer propagandas. A gente vai ver um pouquinho lá para frente. Propaganda é a alma do negócio, então as pessoas fazem propagandas mentirosas. A pessoa, na propaganda dela, ela denigre o seu companheiro, uma famosa propaganda que foi banida, inclusive, na justiça americana, que era uma propaganda da Pepsi, mostra uma criancinha indo numa máquina que tem a Coca-Cola e a Pepsi, e ele pega 2 Coca-Colas. Então, parece que ele quer tomar Coca-Cola, mas não, ele coloca a latinha no chão para alcançar mais alto, que é o botão para pegar a Pepsi, que é o que ele quer tomar. Então, obviamente que isso foi banido, porque a Pepsi, ao invés de mostrar as suas qualidades, como a Pepsi é gostosa, gelada e não sei o que, não. Está pisando na Coca-Cola, está passando por cima da concorrência. Então, não falta no mercado, infelizmente, concorrência desleal, propagandas mentirosas, vendendo qualidades que não existem no produto, embelezando o produto de uma maneira artificial, só para parecer mais atraente e melhor do que ele realmente é. Então, tudo isso entra em roubo e as pessoas acham que não. É só para vender, é só para satisfazer o cliente. Mentira. Satisfaça o cliente com qualidade, não com mentira, não com enganação, não só com uma pintura externa para fingir que o objeto é mais bonito do que ele realmente é. Então, para a gente entender só até onde chega o nível de honestidade das pessoas, o Hafetz Haim, assim conta a história que ele vendia, ele tinha uma loja, ele só abria o número de horas por dia que ele precisava para ganhar o dinheiro daquele dia. Chegou no que ele precisa ganhar, ele fechava a loja e ia estudar a Torá. Ele começou a escutar que, já que ele é uma pessoa muito honesta e só vende das melhores mercadorias e está sempre recebendo todo mundo de uma maneira muito agradável, a loja dele estava sempre cheia.
Então, ele começou a ficar com medo que ele vai causar problemas na concorrência. Ele não quer tirar dinheiro de ninguém. Ele começou a abrir só uma parte do dia, já que a loja estava muito cheia, ele não abria mais o número de horas, ele começou a reduzir o número de horas, mas as pessoas elas acabavam indo mais na loja dele, mesmo que ele abria poucas horas, as pessoas esperavam a hora que ele abria para ir só na loja dele. A hora que ele viu que ele está causando coisa negativa para a concorrência, ele fechou a loja, ele não quer causar mal para ninguém. Não tem isso nos negócios, é diferente, no mundo dos negócios vale tudo, não vale tudo, também tem Torá aqui, e infelizmente as pessoas acabam tropeçando muito nisso. Aqui estão me perguntando se um ator ou um cantor faz uma propaganda falando que usa um produto e não é verdade. Com certeza isso é um problema, porque tá aqui um exemplo, né, de atrizes que usaram shampoos. Olha, o meu cabelo tá bonito assim por causa desse shampoo. Mentira, a gente sabe que passou 4 horas lá com todos os produtos químicos possíveis e imaginários para o cabelo ficar com aquele brilho, que é um brilho completamente artificial, fora todo o Photoshop que hoje em dia é usado em todas as propagandas, para todas as propagandas do corpo das mulheres, que é uma grande mentira. Quer dizer, toda vez que a gente está vendo uma foto de um ator, de uma atriz, de um modelo, isso é tudo cheio de Photoshop, é uma grande... Já a própria atriz, o próprio ator já são uma mentira, já foi pintado no computador, já foi ajustado, já foram tirados aquelas gordurinhas. Quer dizer, o próprio ator já é uma mentira, mais ainda o produto. Então, certeza que é uma enganação. Alguém está vendendo alguma coisa falando eu usei e é bom, e é mentira. Tanto a pessoa o ator que foi contratado é um mentiroso, da boca dele está saindo mentiras, também quem contratou ele, obviamente, está fazendo uma propaganda que é mentirosa. Então, tudo isso entra em Gezel também. Tudo isso entra em roubo. Mas o meu concorrente também vai fazer. Então, uma vez eu escutei uma frase forte, que a justificativa que todo mundo dá é: não, mas todo mundo faz, meu vizinho também faz. E um rabino, uma vez, quando ele escutou isso, ele falou: olha, se teu problema é que você acha que lá no Guerrinom não vai ter espaço suficiente, não se preocupa, vai ter espaço para todo mundo, para você, para o teu vizinho e para todo mundo que faz errado. Quer dizer, o número de pessoas que faz uma transgressão não transforma a transgressão numa coisa permitida. Por isso que é tão importante nos dias de hoje, com tanta desonestidade, com tanta enganação, com tanta propaganda enganosa, a gente precisa saber como se comportar com retidão. Contar uma história impressionante. Quando estavam fazendo a propaganda da Yeshiva do Rav Aharon Kotler, Yeshiva de Lakewood, trouxeram para ele, já tinham gastado muito para fazer flyers, tudo isso para arrecadação de dinheiro para os estudos de Torá da Yeshiva. O Rav Aharon Kotler, quando viu a propaganda, falou: pode jogar tudo fora e fazer de novo. Falou: Rav, a gente já gastou aqui milhares de dólares para fazer todas essas impressões aqui, já para mandar, está tudo pronto nas cartas para mandar para os doadores, por que eu vou jogar isso fora? Então ele falou: tá vendo essa foto aqui de Yeshiva, com essas árvores bonitas do fundo? Essas árvores já foram derrubadas, então eu não posso mandar para as pessoas uma propaganda que está vendendo uma mentira. A paisagem não é mais tão bonita assim, eu não posso recolher dinheiro com uma foto que não é verdadeira. Mandou jogar tudo fora e imprimir tudo de novo com uma foto atualizada, sem aquelas árvores no fundo. Então, esse é o nível de honestidade que a Torá ela espera da gente, é ajuste fino. A gente escuta uma história dessa, a gente acha que o Rav Aharon Kotler, Zecher Tzadik Livrachá, é um louco. Ele não é um louco, ele é uma pessoa honesta, uma pessoa correta. Tem uma regra da Torá que não, um rachá, ele nunca vai ganhar com a sua desonestidade. Ele pode, num primeiro momento, pode até parecer que ele está se dando bem, que ele está ganhando. Hashem, ele acerta as contas. Vai chegar o momento do acerto de contas e essa pessoa vai pagar por cada centavo que ele tirou de maneira enganosa. Então, que a gente não caia nesse Yetzer Hará, outro Yetzer Hará, que, olha, todo mundo faz errado e se dá bem. Falou, mas não tem problema. Hashem, ele está vendo
Está escrito no Pirkei Avot, saiba que tem um olho que vê, tem um ouvido que escuta e tem um livro onde tudo está sendo anotado. Isso é a essência de Rosh Hashanah, saber cada detalhe está sendo visto, está sendo ouvido, está sendo anotado. Então, a gente tem que trabalhar no limite da honestidade, não vender coisas mentirosas, não vender coisas enganosas. Não é isso, não é dessa maneira que a gente vai ganhar dinheiro na vida. Tem até aquele ditado no Brasil, né? Amigos, amigos, negócios à parte. Quer dizer, ele é meu amigo, mas negócios, eu não vou ajudar ele, eu não vou fazer nada por ele, eu vou, se precisar, até enganar o meu amigo, porque amigos, amigos, negócios à parte, Deus nos livre, não é assim. São ditados completamente contra a Torá. Apesar de serem práticas que são normais no mercado, não é normal para uma vida de Torá e Mitzvot. Veulam lavim arbe nemru bagezel, tem muitas proibições incluídas dentro do conceito de gezel, dentro do conceito de roubo. Por exemplo, lot ignov, não roubarás, lot igzol, não furtarás. Furto é ainda pior, de certa maneira, do que o roubo. Por quê? Porque o furto, você demonstra que você tem medo das pessoas, mas não tem medo de Deus. Então, é até pior do que o assalto, que a pessoa não tem medo de ninguém, a pessoa já é um descarado, mas o furto, você vai na calada da noite, você vai escondido, porque você tem medo da reação das pessoas, mas você esqueceu que Deus, ele está vendo e ele está anotando tudo. Lotachok, também não oprimir uma pessoa, não forçar uma pessoa a vender, se aproveitar, por exemplo, também é roubo. Eu me aproveitar, que eu sei que alguém está numa situação econômica difícil, um objeto, um apartamento, ou qualquer coisa que vale muito, e eu vou ser malandro, eu vou apertar, eu sei que a pessoa está precisando de dinheiro, e eu vou oprimir ela. Olha, eu sei que teu apartamento vale 1 milhão, mas está desesperado, olha, eu te pago 200 mil. Quer dizer, você teria para comprar, mas você quer aproveitar que a pessoa está no momento de dificuldade, você está oprimindo ela. Lote rachashu, você não negar também, não mentir. Alguém vem te cobrar uma coisa, você fala, não devo nada. Quer dizer, negar uma dívida também é roubo. Mesmo que o dinheiro veio na tua mão de forma permitida, agora quando você nega que você está devendo esse dinheiro, você também está roubando. Lote chakru ishbe amitó, não mentir para o seu companheiro. Lotonu ishetariv, não em qualquer área financeira, não causar sofrimento para alguém através de enganação. De novo, cobrar valores exorbitantes, aproveitar. Teve na época do começo da pandemia, tiveram 2 americanos que eles compraram uma quantidade absurda de álcool gel, eles acabaram com quase todo o álcool gel do mercado. Para quê? Para cobrar o dobro depois, para tentar vender na Amazon pelo dobro do preço, quer dizer, se aproveitando do desespero das pessoas que queriam álcool gel e acabaram já tomando na hora. Deus já mandou o castigo na hora, a Amazon bloqueou todas as propagandas deles, eles ficaram com não sei quantas toneladas de álcool gel parado em casa, que eles não conseguiam vender. Lota segvulreja, não mover a marcação do terreno do seu vizinho, quer dizer, sem a pessoa perceber, vai lá, puxa um pouquinho, aumenta a tua fronteira e diminui a do teu vizinho. Tudo isso são proibições da Torá, são nuances, às vezes, da Torá, mas que a Torá quer que nós sejamos pessoas retas, honestas, em todos os nossos atos, em todos os detalhes. Todos são diferentes formas de a pessoa tropeçar em roubo. Kolelim masim rabin, mina masim, anassim bichlala masal matan, amedini. Então, nos negócios, a gente está correndo riscos muito grandes de acabar enganando, de acabar roubando. Tinha um rabino lá de Yeshivá que ele sempre falava, um homem de negócios deveria passar mais tempo na Yeshivá do que um estudante de Torá. Porque estudante de Torá que fica na Yeshivá o dia inteiro sentado estudando, ele tem menos oportunidades de roubar do que a pessoa que tem uma loja. Quem tem uma loja tinha que estudar a Torá o dia inteiro para saber como fazer direito, como fazer honestamente, como não enganar, como não roubar.
Ubekulam Asurim Rabim, e acabam tendo proibições gravíssimas no mundo dos negócios que as pessoas acabam racionalizando. Teve uma vez um grupo de história real, um grupo de... Tinham vários investidores, donos de empresa muito grandes nos Estados Unidos, e eles tinham uma aula semanal com o rabino. E eles começaram a contar para o rabino que eles tinham muito problema entre eles, de um tentar enganar o outro, de um tentar fazer coisas proibidas. Então, vira e mexe, eles estavam entrando no Beit Din um contra os outros, e eles queriam fazer um pacto, que, olha, vamos fingir que um não está fazendo mal para o outro, quando alguém passar a perna no outro, vamos fazer um pacto que a gente não vai entrar no Beit Din, que a gente não vai ficar um processando o outro, e foram orgulhosos falar com o rabino, olha, rabino, o que a gente decidiu? A gente quer fazer shalom, a gente decidiu que a gente vai se enganar abertamente e ninguém vai entrar no Beit Din uns contra os outros. O que você acha, rabino? O rabino quase chorou. O rabino falou, vocês estão pior do que a geração de Noah. Então, vocês estão institucionalizando o roubo. Vocês estão transformando o roubo numa coisa normal, numa coisa aceitável. Então, hoje vocês estão roubando aqui entre vocês, amanhã vocês vão estar fazendo Hilul Hashem, roubando dos outros, enganando. Então, isso não vai ter limites. Quando você institucionaliza o roubo, quando você cria como se o roubo fosse agora uma coisa permitida, essa é a situação que aconteceu na geração de Noah, que foi institucionalizado, que ninguém mais gritava para Deus para reclamar, porque é normal o roubo, a enganação. Então, Deus nos livre a gente chegar num pacto desse, que, olha, podemos roubar livremente entre nós e ninguém vai entrar no Beit Din para reclamar. Que lo amase anikar o mefursam, beosheg bagezel, o levador assur, porque não é só a forma mais aberta, a forma mais revelada de roubo, de opressão, que é proibido pela Torá. Como a gente falou, é óbvio que é proibidíssimo o cara sair à mão armada, roubando celulares, o que está na moda agora, passar de bicicleta arrancando celulares. Óbvio que isso é gravíssimo, mas tem gente que acha que roubo é só isso, e não é. Tem muitas outras formas de roubo que são muito menores, muito mais sutis, mas que também é proibido pela Torá. Eila kol shesov sov yagia eilav veigromoto kvaru bichlal haisur, tudo que vai levar a pessoa para se apropriar de maneira indevida, por um valor indevido, da forma de propaganda enganosa, tudo isso já está incluído na proibição da Torá de roubar. Ve'alze amru, e sobre isso falaram os nossos sábios no Talmud, no Tratado de Sanhedrin, ve'eta shereu lotime, o que é do seu companheiro, eshetreu, perdão, a esposa do seu companheiro não impurifique. Então, os nossos sábios falam que aqui não está falando só sobre adultério, Deus nos livre de impurificar literalmente a esposa do seu companheiro. Olha só o que o Talmud fala, Shelo yarad leumanut haveró, você entrar numa concorrência desleal, você, por exemplo, abrir uma loja do lado do seu concorrente e causar danos para ele, isso é considerado como se você impurificou a esposa do seu companheiro. O que vai ayar a biuda o ser la renvani, shelo yechalek klayot vegozim latinokot kedei leargilan sheavou etzlo. Olha que incrível, tem uma discussão no Talmud que vem a opinião do Rabi Eudá, não é a Halahá, não é a lei na prática, já vamos entender por que não é a lei na prática, mas olha a opinião do Rabi Eudá, ele proibia que os lojistas distribuíssem grãos e nozes para as crianças para acostumar elas a irem nas lojas. Quer dizer, você dando alguma coisa gostosa para as crianças, a gente sabe, tem um vídeo impressionante que o vídeo chama Propaganda Alma do Negócio, mostrando a exploração de todo o mercado através de propagandas voltadas para o público infantil. Então, nos intervalos de programas infantis, começam a bombardear crianças com propaganda de comida, de roupa, de celulares, de objetos eletrônicos, de jogos. E por que eles fazem isso? Porque eles sabem que uma porcentagem muito grande
das vendas que tem no mercado são as crianças que ficam infernizando a vida dos seus pais. Pai, eu quero, me compra, e ficam esperneando. Quando você vai passar no caixa do supermercado, o que tem do lado do caixa? Aqueles chicletinhos, balinhas, chocolatinhos. Por quê? Porque o vendedor lá do supermercado sabe que quando a criancinha vai passar com o pai, ele vai fazer um escândalo lá porque ele quer aquele chocolate, aquela bala, aquele chiclete. O pai não quer passar vergonha da criança gritando, ou já está sem paciência, leva aí, compra, porque eu não aguento mais você me encher a paciência. Então, o mercado sabe disso, que as crianças têm um poder de compra muito grande. Então, aqui o Rabi Yudá, estamos falando de 2000 anos atrás, ele já se preocupava com isso e ele considerava desonesto. O lojista, ele dá coisas gostosas para as crianças, nozes, grãos, porque para habituar elas a virem na loja e aí vão acabar reclamando para os pais que querem isso, que querem aquilo, e isso vai ser considerado que é uma forma de enganação. Então, vem Rahamim, lo itiru Rahamim, os nossos sábios, eles discutem com Rabi Yudá e eles falam que é permitido distribuir, mas olha por que é permitido. Eila mipnei shegam havero yachol lasot ken. Como todos os lojistas podem fazer igual, não é considerado uma propaganda enganosa, não é considerado uma concorrência desleal, já que todo mundo pode fazer esse tipo de promoção, de distribuir coisa para as crianças. Mas o que fica aqui incrível, de acordo com um dos Tanaim, seria proibido, porque é enganação. Você não precisa disso para vender o seu produto. Rahamim, nossos sábios, permitiram, porque da mesma forma que você pode fazer isso, se você quiser, o teu concorrente também poderia fazer isso. Mas olha a preocupação da Torá, quer dizer, isso é o ensinamento do Talmud, se você pode ou não pode distribuir coisas para fidelizar os seus clientes, essa é a preocupação da Torá com a honestidade em cada ato nosso. Ve'amru zal, e falar os nossos sábios também no Talmud, kashe gezel ediot mi gezel gavoa, é pior roubar das pessoas do que roubar de Deus. Como se roubava de Deus? Tem uma transgressão da Torá chamado meilá. Meilá é quando você usa algum produto, algum objeto que foi, por exemplo, doado para o Beit HaMikdash, para o nosso templo. Antigamente, a pessoa poderia doar qualquer objeto dele para o Beit HaMikdash, para ser usado diretamente no Beit HaMikdash ou para ser vendido pelo tesoureiro do Beit HaMikdash, e isso ser revertido em dinheiro, que pode ser usado para os korbanot, para a manutenção do templo, para comprar azeite, para comprar qualquer coisa que fosse necessário para os serviços. É pior alguém roubar do seu companheiro do que alguém roubar de Deus. Porque a Torá antecipou, primeiro fala do roubo de pessoas e depois fala do roubo de Hashem. Quer dizer que Deus se importou mais que a gente não roube das pessoas do que a gente não roube dele. Ukvar pitru et apoalim aosim etzel balabait mi birkat hamotzi u mi brachot achronot de birkat hamazon. Prestem muita atenção. Óbvio que essa lahá, já vamos entender por que essa lahá não se aplica hoje em dia, mas os nossos sábios antigamente, quando alguém estava trabalhando, quando alguém foi contratado, principalmente os contratos antigamente que eram para trabalhos rurais, então a pessoa é contratada para 8 horas por dia para trabalhar lá no campo do seu companheiro. Os nossos sábios, eles compuseram um Birkat Hamazon reduzido. É um Birkat Hamazon curto, para quê? Para que a pessoa não roube o tempo do seu empregador. Se você vai comer pão durante o dia e vai fazer o Birkat Hamazon, estamos falando de 5 minutos. 5 minutos leva o Birkat Hamazon, você está roubando o teu empregador. Então, os nossos sábios, antigamente, eles fizeram Birkat Hamazon reduzido, que a pessoa ela poderia fazer para não estar roubando tempo do seu empregador. Hoje em dia, obviamente, as pessoas são muito menos rigorosas, né? Com esses 5 minutos para cá, 5 minutos para lá,
mas a gente tem que entender a essência aqui dessa alahá, o quanto é proibido a gente usar o nosso tempo no trabalho para usos pessoais, até para gastar tempo, ao invés de estar trabalhando, de estar produzindo, a gente está gastando o nosso tempo. Afilo bekriyat shema lo rievun levatel mimelachtan ela baparashah rishoná, mesmo que a pessoa chegou ao horário de Kriyat Shema, mitzvah da Torá, de fazer o Shema Israel, os Rahamim falaram, faça só a primeira parte, o primeiro parágrafo, para não estar roubando o tempo do seu empregador. Kal Vachomer, Ben Benoshel Kal Vachomer, muito mais. Ledivrei Areshut, para coisas mundanas, para suas coisas particulares. Shekol Zhiriom Asur Bahem, Shelo Levatel Melachto, Shel Balabait. Qualquer pessoa está proibida de ficar. Quanto a gente sabe que as pessoas nos escritórios, hoje em dia, acabam ficando horas e horas do dia mandando WhatsApp, mandando mensagens nas redes sociais, jogando joguinho, vários tipos de uso, que é um roubo, você está usando o tempo que você deveria estar produzindo alguma coisa e você está usando para coisas pessoais ou até mesmo para vanidades, para besteiras e não está trabalhando o que você poderia estar fazendo. Veimavar. E se a pessoa fez isso, Areis é Gazlan, essa pessoa está roubando. Então, de novo, vai chegar lá no Vidui do Yom Kippur. Esse ano, o Vidui vai ter uma cara nova para a gente. Quando a gente fala Gazalno, nós roubamos, e a gente pensava até agora, ai, uau, coitado, né, de quem roubou, aqueles caras que assaltam na rua, a gente está percebendo que, num ajuste fino, acaba praticamente todo mundo no seu dia a dia tropeçando nisso. Então, para a gente começar, primeiro, obviamente, no Vidui, ter uma nova Kavaná, mas o mais importante não é o vidui, não é depois que a gente transgrediu, e sim a gente aprender para não tropeçar no nosso dia a dia, a gente ser mais cuidadoso e saber que a honestidade que a Torá ela exige da gente é num nível muito mais alto. Ine abahilkia afilu shalom lo yishiv letalmidei chachamim shenatnu lo shalom. O abahilkia, enquanto ele estava trabalhando e vinha alguém dar shalom para ele, vinha cumprimentar ele, ele não respondia, para não parar o trabalho. Talvez ele sabia, você vai responder, a pessoa talvez vai te perguntar alguma coisa, vai começar um bate-papo com você, ele já nem respondia, provavelmente fazia um aceno só para já mostrar para a pessoa que ele não quer conversa, ele está agora em horário de trabalho. Então, de que a gente aprende disso? Yaakov Avinu, olha que incrível, Yaakov Avinu alava shalom, mevaer bepi veomer, ele falou explicitamente, ele trouxe para a gente o nível de compromisso que ele tem com o trabalho. Para quem o Yaakov Avinu trabalhava, vamos lembrar, para o Lavan, para o sogro dele, que é uma pessoa enganadora, que é um pilantra, que mudou 100 vezes o salário dele, tem alguma obrigação de ser honesto com quem é pilantra? Olha o que a gente aprende do Yaakov Avinu. Ele mesmo falou, quando o Lavan veio atrás dele, o Lavan veio perseguir ele. Por quê? Porque a Rahel acabou roubando as idolatrias do pai para ele parar de fazer idolatria e não avisou para o Yaakov Avinu que ela estava fazendo isso. O Lavan veio atrás do Yaakov e acusou ele de roubo. O Yaakov estourou. Falou, olha, eu estou há 20 anos trabalhando para você, não sumiu um alfinete da tua casa. Olha a frase que ele falou para o Lavan. Aiti bayom halani horev, o calor do dia me consumia, vekerach balayla, e o gelo da noite, ele machucava o meu corpo. Vatidar shnati meinai, o sono fugiu dos meus olhos. Eu cuidei dos teus animais dia e noite, mesmo que o Talmud pergunta, mas peraí, ele tinha obrigação de trabalhar 24 horas por dia? Não, ele fez mais do que era exigido. Para quem ele fez isso? Para o maior pilantra da história da humanidade. Então, tudo isso ensina para a gente a obrigação. Moreter, olha, meu patrão não é muito honesto, eu também não vou ser muito honesto.
Olha o Yaakov Avinu, olha o exemplo que a gente tem na Torá. Quem saiu ganhando no final da história? O Lavan saiu pobre e o Yaakov saiu milionário. Então, quem faz o que é correto, quem é honesto, em qualquer condição, com qualquer pessoa, só vai ganhar com isso. Ein Adam Rotev Niskar. Não tem ninguém que rouba e ganha com isso. Pode parecer, Deus ele cria essa ilusão no mundo material que parece que a pessoa está se dando bem, não está. No final das contas, Hashem ele vai acertar tudo e todo aquele que roubou, que foi desonesto, que enganou, vai pagar uma conta alta no final. Mayanu eifo aoskim beanaoiserem bechat melachá. O que vão responder no momento do julgamento? Todos aqueles que usaram o tempo de trabalho para o seu prazer, para suas coisas pessoais, o betelim mimeno, o que yaskube refetserem, ish lebitzó, tudo que as pessoas usaram para o seu ganho, pessoas que no trabalho estão fazendo outros trabalhos, estão fazendo outras coisas, pensando no seu lucro. Então, o que essa pessoa vai responder no momento do seu julgamento? Klaloshel davar, qual é a regra? Vamos fazer a regra aqui de honestidade, o que a Torá ela espera da gente. Asahur etzel havero leis emelaha shetie, a pessoa que é contratada pelo seu companheiro para qualquer tipo de trabalho que for, ine kol shaot mechurot remlo leyomo, essas horas de trabalho estão vendidas, você vendeu, você trabalha 8 horas, você vendeu essas 8 horas para a pessoa que te contratou. Keinyan Shamru, como está escrito no Talmud, Shirut Mechirá Leyome, a contratação para um trabalho diário é uma venda das suas horas. Você está vendendo essas suas 8 horas para o empregador. Vekol ma sheikar mehem leanat atzmo, e tudo que você estiver usando para o seu benefício pessoal, da forma que for, Einoeila Gezel Gamur. Então é um roubo completo. Não é como se fosse roubo, é Gezel Gamur. É um roubo completo. Veimlo Mahlo Eino Mahul. E se o contratador não te perdoou por esses tempos, por esses usos indevidos das horas de trabalho, a pessoa não está perdoada. Shekvar Amrur Aboiseino, que os nossos sábios já explicaram para a gente no tratado de Yomá, Averot ben Adam lehavero, em Yom Kippurim mechaper acheirtse et havero. Mina Shamayim, olha só, para a gente, estamos há 20 dias de Yom Kippur, a gente tem que lembrar transgressões que a gente fez com Hashem. Isso a gente pode se arrepender, a gente pode pedir perdão, a gente vai jejuar em Yom Kippur, a gente 10 vezes vai fazer o vidui, a confissão dos erros, e Hashem perdoa, mas Ben Adam lechaveiroi, os erros da pessoa com seu companheiro só vão ser perdoadas em Yom Kippur se a gente pedir perdão e a pessoa perdoar. Então, olha como a gente tem que ser cuidadoso com o nosso uso do tempo, com nossa honestidade no trabalho, e detalhezinhos, usar coisas do escritório para uso pessoal, usar impressora para imprimir coisas minhas, usar caneta e vários usos, coisas pequenas. De novo, ninguém no escritório vai roubar, vai chegar no cofre do escritório e vai roubar dinheiro, mas coisinhas pequenas do dia a dia que a gente pode acabar tropeçando. Moreter, de novo, racionalização, é roubo, a gente sabe que é roubo. Vocês querem uma prova que a gente sabe que é roubo? Troca de posição. Imagina que você é o chefe e um funcionário teu está fazendo o que você está fazendo. Pensa se você concordaria ou não. A gente vai chegar à conclusão que não concordaria, então não faz isso para os outros. Como ensinou Hillel, um dos ensinamentos mais importantes da Torá, o que você não gosta não faz para os outros. Tenta se colocar, tenta inverter os papéis e ver o que você faria nessa situação, se você concordaria, se você gostaria de saber que o seu funcionário está fazendo isso, então não faz para os outros. Velood, eila sheafilo imasa mitzvah bisman melachto. Mesmo que a pessoa, na hora do trabalho, ela parou de trabalhar para fazer uma mitzvah,
Lolitz da Kaner Shavlo, não vai ser guardado para ele como uma coisa positiva, não vai ser considerado uma retidão. Eila haverá ri beyadó, é considerado uma transgressão. She'ein haverá mitzvah, não dá para transformar uma transgressão numa mitzvah. Vekará, vekraktiv, e assim está escrito no Pasuk, Soné gezel beolá. Deus odeia um corban roubado. Imagina a pessoa pegar um animal de outra pessoa e ele rouba esse animal e ele oferece como sacrifício lá no Beit HaMikdash. Será que Deus vai ficar contente? Uau! Olha só, oferecer um sacrifício para Deus? Não. Você fez um roubo, você ofereceu uma coisa roubada para Hashem. O Kenyan Ze Amruzal, e assim os nossos sábios falam, Arei Shegazal Searitim Udhaná Veafá o Mevarech, a pessoa que roubou trigo, e ela foi lá e ela transformou, ela moeu, ela transformou em farinha, ela fez uma massa com isso, ela fez um pão com esse trigo roubado e fez brachá. Olha a linguagem, Enze Mevarech Eila Menaetz. Isso não é considerado uma brachá, isso é considerado irritar o Criador do mundo. Você está irritando Deus. E assim também, no Tratado de Maseret Sukkah, fala sobre os Arbata Minim, as 4 espécies de Sukkot. Está escrito, a pessoa que fez uma mitzvah com lulav gazul, ele roubou o lulav de alguém, ele não cumpriu a mitzvah, ele não fez mitzvah nenhuma. Não, eu segurei as 4 espécies, eu tive as kavanot que nem do Arizal, não valeu nada, ao contrário, não só não valeu mitzvah, isso foi considerado uma transgressão que irrita Deus. Como que você faz uma mitzvah com um objeto roubado? O Botze Aberer Nietz Hashem, aquele que faz brachá num objeto roubado, esse está irritando Hashem. Veal Kayotze Bazenemar, e algo semelhante a isso está escrito, Oi Loleze, coitado dessa pessoa, Shenassá Sanegorô Categorô, ele transformou um defensor num acusador. A mitzvah, que deveria ser um anjo de defesa para ele, agora se transformou num anjo de acusação. É por isso que a primeira pergunta que vão fazer para a pessoa, depois dos 120 anos, é se você nasata venatata bemuná, se você foi honesto nos negócios. Espera aí, a primeira pergunta, tanta pergunta importante para fazer, se a gente cumpriu as mitzvot, se a gente respeitou Deus, e a primeira pergunta é se a gente foi honesto nos negócios, porque uma das explicações é todas as mitzvot que você fez na vida, você usou o dinheiro do teu trabalho. Se você foi desonesto, se você roubou, se você enganou, foi com esse dinheiro do fruto do teu roubo que você comprou teu tefilim, que você comprou o talit, que você comprou teus arbata minim. Então, essa é a primeira pergunta. Porque se você não foi honesto nos negócios, tudo que você fez na vida também foi desonesto, porque o dinheiro usado para você cumprir as mitzvot, na verdade, era um dinheiro fruto de roubo e de enganação. O Kemamaramzal, e assim os nossos sábios eles falam para a gente no Talmud Yerushalmi, no Tratado de Sukkah, Benyan Lulav Gazul, no assunto de um lulav roubado, como a gente já mencionou, veadinoten, que arei gezel hefetz, gezel, roubar um objeto, é roubo, de gezelsman gezel, roubar tempo, também é roubo, olha só, roubar o tempo dos outros, se você fura a fila, alguém está esperando lá, e você entrou na frente da pessoa, você roubou o tempo dele, o magos, ele está hefetz, você bo mitzvah, nassasanegor categorô, da mesma maneira que se eu roubar um objeto, eu roubei o lulav e eu fiz uma mitzvah, você transformou o defensor num acusador, se você roubou tempo também do teu empregador e usou esse tempo para fazer mitzvah, ou vamos dar um exemplo mais na prática, a pessoa está voltando na estrada e ela vai ter um trânsito grande, ele vai pelo acostamento, está livre. Primeiro, o acostamento não é feito para os carros rodarem, é feito para os carros pararem. Então, você está estragando o que a concessionária lá da rodovia
ela construiu. Não é para esse tipo de tráfego que foi feito o acostamento. Você está estragando mais do que poderia, você está causando um dano aqui para a empresa. Fora isso, você está roubando o tempo de todo mundo. Então, essa pessoa, o espertão, o malandrão, ele ganhou meia hora. Uau, ele chega em casa com essa meia hora, ele vai estudar a Torá. Se não foi essa meia hora, não foi mitzvah, foi transgressão. Da mesma forma que o dinheiro roubado é transgressão, um objeto roubado é transgressão, o tempo roubado do teu empregador ou das outras pessoas também é chamado de haverá, também é uma transgressão. Então, olha que incrível como a gente tem que ser cuidadoso. De novo, estamos a uma semana de Rosh Hashanah, está na hora da gente fazer um Heshbon HaNefesh, parar para pensar na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, quanto Deus nos livre, a gente pode ter tropeçado nisso, para em Rosh Hashanah, em Yom Kippur, a gente fazer tchuvá, a gente fazer o vidui esse ano com uma nova visão das transgressões. Olha só o ajuste fino das coisas. Pode ser verdade, Baruch Hashem, eu não saio roubando celulares na rua, eu não saio puxando carteiras na rua, mas será que eu estou com as mãos limpas de Gezel? Será que a gente pode falar que a gente está naqui, que a gente está completamente limpo dessa transgressão? Isso é só uma dogma, ele vai trazer um exemplo para outras transgressões, mas dinheiro é uma coisa que a gente tem muito desejo e é uma área onde a gente racionaliza muito. Então, vamos tomar cuidado para não transformar aqui um defensor num acusador. Onde era para ser uma mitzvah, Deus nos livre, não transforma isso numa transgressão, que se a gente usar objetos roubados, tempos roubados, a gente está transformando esse anjo, que deveria ser um anjo de defesa, a gente vai transformar no nosso julgamento, Deus nos livre, num anjo de acusação. Shavua Tov.